Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Eu, professor Dalton, eu de novo. Vamos lá, pessoal. Aqueles 2 recados básicos de toda a aula. Preciso que você esteja num local confortável, num local que permita que você esteja com a postura correta. Nada de ficar no sofá, cara. Sai do sofá, bicho. Deixa de ser preguiçoso. Nada de ficar deitado na cama. Não é para assistir aula assim, ó, dormindo. Não. Procura uma mesa, procura um local agradável, né? Vamos lá, esse é o básico. Segundo recado é, faça suas anotações, eu quero elas no final da aula. É importante que você anota. Se você só ouve, você aprende um tanto. Se você ouve e anota, né, você aprende mais. A aula de hoje vai começar falando um pouquinho das consequências desse processo de revolução industrial que eu expliquei na aula anterior. Primeira coisa que a gente vai destacar são os fatores econômicos. Dentro do processo econômico, a gente tem que o modo de produção, agora capitalista, se torna o modo de produção dominante, ou seja, eu preciso de fábricas, as fábricas geram dinheiro, as fábricas geram capital. O capital gera mais capital. Quem tem dinheiro quer ganhar mais dinheiro. A gente vai começar a ver que o processo aqui para uma desigualdade social ele vai aumentar ainda mais. A burguesia que já tinha muito dinheiro agora vai ter mais ainda e a pessoa que morava no campo agora mora na cidade e ele vive uma vida bem miserável, uma vida muito sofrida. Um segundo ponto muito importante aqui são as exportações. Por que exportações? Imagina você que antes um artesão fazia 10 camisas. Ele tinha dentro da Inglaterra mercado para 10 camisas. Só que agora, ao invés de 10 camisas sendo produzidas, a gente tem 1.000. Para quem que a gente vai vender 1.000 camisas? Aí você fala, professor, eu nem uso camisa, eu não tenho uma camisa. Tá bom. Para quem a gente vai vender? A gente vai exportar, ou seja, eu vou colocar em outros lugares fora da Inglaterra. Só que nisso vai surgir um novo conceito. Esse novo conceito é chamado de neocolonialismo. Anota aí, N-E-O, neocolonialismo. Qual que vai ser o conceito de neocolonialismo? Nós vamos fazer novas colônias, né, pelo mundo, diferente daquelas que foram feitas lá no século XVI. Aí você fala, quais, professor? O Brasil, os Estados Unidos, os vários países da América do Sul, diferente daquelas. Ao invés de ir lá para tomar terra, a gente vai lá buscando um mercado consumidor, olha aqui, ó, buscar pessoas para comprar os nossos produtos e também vamos extrair matéria-prima, porque só a Inglaterra não vai ser suficiente para produzir toda a matéria-prima para essa indústria que está crescendo. Então a gente vai até outros países para tomar essa matéria-prima deles, comprar, né, de certa forma, e vender os nossos produtos. Esse fenômeno é chamado de neocolonialismo. Eu vou até outro país, eu vou vender os meus produtos e vou comprar matéria-prima. Quais são os 2 continentes que vão ser afetados por isso? África e Ásia. Esses 2 continentes vão ser afetados por esse processo chamado de neocolonialismo. Na África, a Inglaterra e a França vão fazer muitas colônias mesmo, tá? Na Ásia, a Inglaterra vai ter muitas colônias, a ponto de que dizia-se que o sol não se punha na Inglaterra. Em que sentido? Quando era noite na Inglaterra, era dia na China ou em outra parte do mundo, que também era uma parte do reino inglês. Fazia uma parte aqui do Império Inglês. Eles conseguiam ter colônias em tantas partes do mundo que sempre era dia em alguma parte dominada pela Inglaterra. Essas regiões dominadas pela Inglaterra compravam seus produtos e ofereciam a sua matéria-prima. De forma voluntária, alguns. A maioria foram dominados através da força, né? Foram dominados através de guerra, através de acordos, mas de uma maneira ou de outra, os países da Europa que fizeram esse primeiro processo da Revolução Industrial vão dominar outras partes do mundo, no chamado neocolonialismo, para poder vender as suas produções. Fatores sociais. A gente tem aqui o surgimento de gravíssimas questões sociais. Você tem aí a questão das mãos de obras baratas, o que vai gerar aí muita gente desempregada, você vai ter muita gente procurando emprego a todo custo, se sujeitando a situações bem desagradáveis.
Como eu citei para vocês no outro vídeo, jornadas de trabalho absurdas de 15, 16 horas por dia. Imagina o seguinte, hoje, pela nossa lei, se você trabalha 8 horas por dia, 44 horas por semana, essa é a nossa lei. O que excede isso é chamado de extra. Você recebe a mais por isso. Naquela época não existia uma jornada de trabalho delimitada. Ou seja, vai depender do patrão quantas horas ele queria que você trabalhasse por dia. Suponhamos que você trabalhasse 15 horas por dia. 7 dias por semana vai dar aí 75 horas por semana. 75? É mais. 105 horas, eu sou professor de história, desculpa, não sei matemática, 105 horas por semana. Se hoje o normal são 44, a pessoa trabalhava mais que o dobro naquela época. Levando em consideração que, além de ter uma jornada de trabalho gigantesca, extremamente absurda, o salário era uma miséria. E esse salário aqui era para pagar um aluguel, esse salário aqui era para comprar uma comida, às vezes comprar uma roupa, coisa assim, sabe, de extrema necessidade. Se não fosse, não comprava. Péssimas condições de trabalho, você tinha as indústrias, né, as fábricas muito sujas, fábricas com péssima ventilação, fábricas que eram escuras. Isso fazia com que doenças respiratórias acabassem se tornando algo muito comum. Então, assim, pessoas acabavam adoecendo muito, pessoas acabavam morrendo por conta dessas condições de trabalho aqui. Quando ele fala de salários pagos em vale, às vezes a pessoa recebia em comida, que dentro da própria fábrica tinha um lugarzinho onde tinha comida, em roupa, em moradia, sabe? De certa maneira, a pessoa não recebia dinheiro para ficar numa situação boa, para viver bem. Você hoje está aí na sua casinha, tem um conforto e tudo mais. Para a pessoa ter isso, a família inteira trabalhava. Trabalhava o pai, a mãe, os filhos, até crianças, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade já trabalhava. Trabalhava. Por quê? Porque era uma necessidade da época. Hoje você tem que estudar. Sua necessidade é essa, estuda. Estuda o tanto você puder. Você trabalhar menos do que se trabalhava naquela época. Temos aqui habitações de péssimas condições. Eram muitas pessoas morando, às vezes, no mesmo lugar. Você tem... Fugiu a palavra? Não é condomínio. Caramba, fugiu mesmo a palavra. Onde moram várias famílias num lugar só. Você vai lembrar isso. Se eu lembrar conforme eu for falando, eu solto aqui. Então, são várias famílias, às vezes, morando num lugar que não tem condição para ter tanta gente, não tem banheiro, não tem uma estrutura física para isso, né? E você tem uma exploração do trabalho infantil. A gente vai ter muita criança trabalhando. Por quê? Uma das matérias-primas utilizadas para gerar energia, o vapor, era o carvão. Então a gente vai ter muita criança trabalhando em mina de carvão, empurrando os vagonetes, porque elas eram pequenas, elas conseguiam passar por espaços menores. Então você vai ter criança trabalhando em mina de carvão, você vai ter criança trabalhando em fábrica, e essa exploração do trabalho infantil ela é complicada, porque era uma necessidade dos pais para poder alimentar a família, era uma época que não existia regras, não existia leis para isso, contra isso, e acabava que se tornava algo comum. Então vai morrer criança por doença, por acidente de trabalho, por condições de trabalho e outras coisas, né, relacionadas a isso. E as mulheres também trabalhando. Lembrando que não existe uma regra de salário e tudo mais, então às vezes um homem podia ganhar mais que uma mulher, um homem ganhava mais que a criança, mas não significava que eles trabalhavam menos e tudo mais. Se a mulher engravidasse, ela continuava trabalhando, se ela tivesse filho, ela continuava trabalhando. Não existiam leis que favorecessem a mulher nesse caso. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, não existem leis trabalhistas, beleza? Isso aqui é o patrão que vai dizer como que ele vai agir com essas pessoas. Se ele resolver mandar embora, tchau, tchau. E é isso aí. E vai ficar na pior. Condições políticas. A gente tem aqui uma burguesia no poder, como a gente já citou. A aplicação do liberalismo, aquela ideia de eu produzo, eu vendo. Quem vai determinar o valor vai ser o mercado. Se todo mundo quiser vender a mesma coisa, direito de todo mundo, né, vender a mesma coisa. A gente tem aqui um conceito que a gente vai estudar mais quando falar sobre a Revolução Francesa, que é a igualdade de direito, mas na verdade é uma desigualdade de fato. A gente tem, quem tem muito dinheiro, a burguesia, mas o trabalhador não vai ter os mesmos direitos que a burguesia porque ele não tem esse dinheiro, o capital. O capital vai determinar o modo de vida das pessoas aqui.
Aqui nós temos uma imagem de uma rua de um bairro pobre de Londres, né? Como você pode ver na imagem, você tem muitas crianças, volta na imagem, muitas crianças e tudo mais. Você vê esses casebres, né? Até hoje, se você procurar em imagem, você vai ver que são casinhas construídas uma do lado da outra, são pequenas, mal iluminadas e tudo mais, o que torna aí o ambiente sujo, propício para as pessoas adoecerem. E fora a quantidade de fumaça que era jogada no ar por conta dessas fábricas. Gente, muitas fábricas queimando carvão dia e noite e jogando isso no ar. Londres, que já é uma cidade que durante o ano quase todo chove, é uma cidade bem nublada, era uma cidade sombria. Quando você vê filmes aí, tipo do Harry Potter, do Sherlock Holmes, que mostram um pouquinho da Inglaterra, você vai ver, né, essa ideia de uma cidade escura, né? Naquela época ainda era pior por conta dessas fumaças, acertei o microfone, dessas fumaças, né, lançadas no ar. Aqui nós temos uma máquina de tear, né? Ela vai fazer a linha, aqui ó, ela faz a linha e está enchendo a linha nos tubos, e você tem crianças trabalhando. Pode ver que essa criança aqui está descalça, uma roupinha bem básica. Isso aqui é a realidade. Triste, mas é uma realidade que durou durante muito tempo, né, na Europa e em uma boa parte do mundo. E infelizmente ainda existe hoje, dias atuais, na China, no Brasil e em outras partes do mundo, que ainda se usa mão de obra infantil para determinados serviços. É triste, mas é real. Aqui nós temos uma outra imagem de uma fábrica. Você tem aí muitas mulheres trabalhando juntas, você tem aqui um capataz, uma pessoa responsável por vigiar, não vigiar só o trabalho delas, mas vigiar também a questão das máquinas, porque as máquinas custavam muito dinheiro, então ter a máquina era um patrimônio muito importante. Tanto que quando a gente for falar um pouquinho dos movimentos sociais relacionados à Revolução Industrial, um deles era uma forma de protesto, era quebrar máquinas. Que sem a máquina o patrão não tem dinheiro. Se o patrão não paga mais pra gente, a gente quebra as máquinas. Um filme bacana para vocês procurarem, vocês estão aí em casa, não tem muita oportunidade, né, de fazer alguma coisa diferente. Procurem aí, o nome do filme é Os Miseráveis. Ele é um musical que se passa nesse período da Revolução Industrial e tem cenas assim dentro de fábricas, mostrando as mulheres trabalhando e tudo mais. É um filme maravilhoso. Tem cenas dele no YouTube, procura, você vai rir, vai chorar. E tem muita música bonita. Eu gosto, é bacana. Vamos lá, temos mais aqui uma outra imagem. Como eu falei para vocês, olha, a questão da poluição, a gente vai ter aí da Revolução Industrial, daqui ó, da Revolução Industrial para os dias de hoje, a gente vai ter um aumento da temperatura da Terra em muitos graus, porque a gente queimou muito carvão. Então, assim, a camada de ozônio foi afetada, todo o meio ambiente foi afetado. Se você estudou sobre a evolução, né, das espécies lá de Charles Darwin, lá no 6º ano você ouviu falar isso, vai ouvir falar isso de novo no 9º ano, você vai ver que ele estudou isso nesse período, que tem mudança acontecendo o tempo todo, fumaça sendo jogada no ar. Pensa como era gostoso respirar nessa época. E aqui a gente tem um esquema a respeito da Revolução Industrial. Revolução Industrial ela é dividida em 3 fases. Primeira fase é lá no início, lá século XVIII, 1750. Principal produto, matéria-prima que a gente vai usar para as máquinas vai ser o ferro. A fonte de energia vai ser o vapor, a gente já falou sobre isso. Máquinas de ferro usando vapor. E a indústria que vai desenvolver, que vai gerar lucros, vai ser a indústria têxtil, produção de roupas. Já na segunda fase, século XIX, metade do século XIX, a gente vai ter o aço, né? Então as máquinas são mais resistentes, os motores são melhores. Não temos mais o vapor, agora a gente vai usar a eletricidade e o petróleo. E aqui a gente já vai ter o motor a combustão. Professor, o que é um motor a combustão? Eu não sei do que se trata. O motor de um carro. A gente vai ter aí no século XIX a invenção do carro, do Henry Ford. Ford, carro, marca, olha aí, você sabe o que eu estou falando. E não temos mais só uma indústria que vai estar sendo o carro-chefe, a gente tem várias indústrias, né, que vão se desenvolver. Entre elas a indústria automobilística, que vai usar o aço para fazer os carros com base aqui nesse combustível que vai ser o petróleo. Espero que você tenha gostado da aula, são muitas informações, anote.
né? Se você precisar, assista o vídeo novamente. Se só esse vídeo não for suficiente, lá no livro de vocês, ainda no capítulo 5, você vai encontrar mais informações de tudo isso que eu expliquei nessa parte. E o texto também dessa aula eu preciso que você leia, beleza? Até a próxima aula.